Olá, iniciando mais um vídeo aqui, técnico sobre navegação amadora, e o assunto de hoje é combate a incêndios. Normalmente ocorre em embarcações cabinadas, lanchas que operacionalizam com motor de centro, motor de popa, ou até mesmo veleiros, que é obrigatório, né? O motor de apoio, um pane na parte elétrica, derramamento de combustível, pode ocorrer um incêndio a bordo. Tá? E é importante que se tenha conhecimento qual o procedimento na situação de um incêndio, de um sinistro a bordo, como proceder, até para que não se agrave a situação ou venha sanar a situação sem perdas maiores materiais ou perdas de vida. É importante se atente para que evite as famosas gambiarras a bordo. Use material sugerido pelos fabricantes, principalmente no que diz respeito a materiais elétricos de substituição, tubos condutores de combustíveis e é demais, tá? Evitem churrascos a bordo, ali perto do fazer fogo, ali perto do motor, perto da área onde se manuseia combustível. Fumar também não é muito adequado, próximo à área de combustível. Tá? A gente vai ver uma série de procedimentos técnicos que possa, no eventual aparecimento de um incêndio, de um sinistro a bordo, para que não se agrave a situação ou mesmo você resolva ali mesmo, sem ajuda de terceiros. A priori, para começar o incêndio, para se ter o incêndio, considere um triângulo, tá? Que é o famoso Triângulo do Fogo. O Triângulo do Fogo é composto por combustível, comburente, calor ou a temperatura de ignição. Combustível pode ser não só o petróleo liquefeito, como o papel, madeira, plástico, pode-se considerar combustível. Comburente é oxigênio que está presente na atmosfera. E o calor é a temperatura de ignição, é o que causou o incêndio. Uma situação de uma bagana de cigarro, ou um curto-circuito na parte elétrica, ou combustível de alta volatilidade caindo em cima de motores aquecidos, pode-se iniciar ali um incêndio. Para que você venha extinguir o incêndio, tu tem que eliminar esse triângulo. Alguns incêndios, como da classe A, que a gente vai ver posteriormente, onde dá-se em madeira, fibra, papel, plástico, se extingue o calor, ou seja, a base para se eliminar o triângulo é o resfriamento, seria a parte do triângulo que corresponde ao calor. Numa situação de combustível, derramamento de óleo ou de gasolina em cima da água, ela é um pouco mais leve que a água, portanto, vai flutuar. Então, a gente não pode tirar o combustível dali e não pode também jogar água, que você vai acabar espalhando mais o fogo para outros compartimentos. Como eu falei anteriormente, a água pesa mais do que o combustível. Posteriormente, consequentemente, ela vai ficar mais baixa e o combustível a parte de cima. Então, você, como método de extinção, você vai tirar o comburente, o oxigênio. Como se está em toda a atmosfera? Simples, através de isolamento, espuma mecânica, tá? É uma mistura de dois componentes que causa espuma, que é mais leve, portanto, que a água e mais leve que o combustível, vai fazer isolamento ali entre o combustível e o oxigênio, tá? Em algumas situações se extingue o fogo se você tirar o combustível numa situação madeira, tira a madeira que ainda não pegou fogo de próximo, extingue as demais que já está com fogo, tá? É dessa forma, tá?
Para melhor estudo e a melhor combate a incêndio, classifique-se em 5 grupos de incêndio, ou seja, em 5 classes. Há incêndios da classe A, que são papéis, madeiras e tudo mais que tem como resíduo cinzas, tá? Esse da classe A se extingue facilmente com a utilização de água, tá? Abundante no meio que você está navegando, tá? A água, evitando, claro, a água salgada, principalmente equipamentos elétricos e motores, que consequentemente vai oxidar a parte de metal, tá? B são líquidos inflamáveis. O das classe B são líquidos inflamáveis. Isso comumente encontrado em embarcações onde tem um motor de propulsão, inclusive embarcações à vela, como veleiros, que a autoridade marítima normalmente exige que tenha motor de apoio. Caso haja uma avaria no mastro, etc., você tem um motor, não precisa necessariamente ser de grande potência, mas que possa te dar suporte para chegar até um porto onde você venha fazer o reparo devido. Então, esse também tem motores, parte elétrica, combustíveis, etc. Também pode ocorrer incêndios da classe B. Tem um procedimento correto para você extinguir o incêndio da classe B. E os equipamentos elétricos quando ocorre, são considerados e classificados como equipamentos elétricos da classe C, tá? São incêndios da classe C. Vale observar que, se você desenergizar o quadro elétrico ou o sistema elétrico, você pode combatê-lo como da classe A, tá? Mas é importante que você saiba se está energizado ou não. Se você estiver energizado, você joga água, consequentemente você vai ser eletrocutado. Essa é a situação, tá? E incêndios da classe D são materiais combustível, materiais especiais, como metais, bombril e etc. Alguns metais que facilmente, com baixa temperatura, pode se derreter e tudo mais, como alumínio, tá? E o da classe K, que são incêndios da parte especial, mais industrial e etc. Procedimentos iniciais. Ao você detectar um incêndio a bordo, o primeiro procedimento seu é dar o alarme. Tá? Não, mas eu posso começar a combater. Sim, pode acontecer que você sofre um acidente, está todo mundo dormindo, você desfalece, tá? Ou mesmo acaba inalando o gás carbônico proveniente da queima, tá? Inala esse gás e acaba desfalecendo e colocando em risco os demais passageiros e tripulantes a bordo. Primeira situação é dar o alarme. Segundo, evacuar demais tripulantes e passageiros. Sempre prioriza a vida das pessoas a bordo, tá? Outra, terceira fase, identificar o tipo de incêndio. Para você dar o combate devido e com eficiência, você primeiro saber que tipo de incêndio, identificar a classe do incêndio, se é A, B, C ou D, tá? E depois iniciar o combate com a ajuda das pessoas ali próximas, tá? E, por fim, pedir ajuda externa. Vale registrar agora, aqui, que algumas embarcações de grande porte têm uma brigada de incêndio, ou seja, é bem organizada essa questão a bordo, tá? Cada pessoa tem uma função dentro de uma brigada de incêndio. Tem a pessoa que vai pegar extintor A ou B que está em certos compartimentos. Vale ressaltar que esses extintores eles têm que estar de fácil acesso, em ambientes bem abertos, de fácil acesso, e identificados que tipo de equipamento é. Digamos, o comandante ele é responsável por ligar o motor a bombas d'água, né? O marinheiro X é responsável por pegar o extintor de espuma. O, o marinheiro Y ele é responsável por ajudar a evacuação das pessoas. Ou seja, quando toca uma situação de emergência a bordo, embarcação de médio e grande porte, quase que todo mundo sabe o que fazer, tá? Para não correr que nem barata tonta dentro da embarcação.
tá? A questão é atrapalhando mais do que eficientizando o processo de extinção de incêndio. É importante que você venha a verificar sempre a atualização deste quadro. Digamos, o marinheiro desembarcou, o marinheiro está de férias, numa situação de uma tripulação de segurança, numa embarcação de esporte e recreio, de médio e grande porte, onde nós temos 10, 15 tripulantes aí, até 5 tripulantes. Consequentemente, cada um sabe o que fazer de antemão numa situação de emergência. Tá? Na situação da substituição, saiu um marinheiro, entrou outro, automaticamente ele deve ser informado a função dele numa brigada de incêndio, assim como está num quadro onde determina as funções e tudo mais. Os agentes extintores existentes. Nós temos extintores de espuma química, de gás carbônico. A espuma química, como eu falei anteriormente, é especificamente para incêndios de superfície ou de combustíveis líquidos e tudo mais. O gás carbônico é muito necessário numa situação de inicial de incêndio, em quadros elétricos, pequenos incêndios ali no camarote do comandante, de algum tripulante, por algum desavisado jogou uma bagana de cigarro acesa no lixeiro, e etc. Tem a Universal hoje, que é para classe A, B e C. Tá? Água pressurizada para incêndios da classe A e espuma mecânica. A espuma química, normalmente, deve ser guardada na vertical. Por quê? Dois compartimentos dentro do incêndio. Tem uma substância química e uma outra. Quando você inverte ele, essa substância entra em processo químico ali e libera uma espuma. Por isso que é importante que se mantenha ela sempre na vertical. Inclusive tem essa instrução lá no extintor. A espuma mecânica, realmente, a espuma mecânica tem que ter uma entrada d'água nela e tem uma substância que é para incêndios onde preciso grandes proporções de espuma para extinguir o incêndio, tá? Atenção, incêndios da classe B, que são incêndios com combustíveis, é importante que você atente para não usar água. A água acaba sendo mais pesada que o combustível e acaba transferindo o combustível para outros compartimentos, aumentando o incêndio, tá? As proporções do incêndio. Antes começou só na sala de máquina, daqui a pouco está em outros compartimentos, por uso inadequado de agentes extintores. Atentem para isso. Vamos ver os incêndios da classe A. Os fogos da classe A são definidos como combustíveis comuns. Esse tipo são incêndios que geralmente usam materiais inflamáveis, como fonte como de madeira, tecido, papel, lixo, plástico, são fontes comuns de incêndio da classe A. Este, essencialmente, é incêndio acidental, comum e encontrado em vários setores diferentes. Como nós vimos ali no Triângulo do Fogo, o método mais eficaz de extinção desse incêndio é o esfriamento, tá? Então você vai trabalhar ali na base do triângulo, aí na temperatura de ignição, tá? Essa situação. Incêndio da classe B. O incêndio da classe B são ocasionalmente por líquido, gases inflamáveis ou ainda por sólido que se liquefazem. Exemplos: álcool, gasolina, parafina, óleos, tintas, etc. Nesses casos, os extintores indicados são os de pó químico e de gás carbônico inicial. Mas se esse incêndio já está ali alastrando, com água aberta e tudo mais, tem que usar a espuma química ou mecânica, em grandes proporções a espuma mecânica. Vale ressaltar, num vídeo anterior, nós mencionamos a questão de alguns paióis específicos para certos tipos de material. É comum ali no paiol doméstico, onde tem o material de faxina, tintas, solventes e tudo mais. Quando não estão bem lacrados, quando a lata de tinta aberta, ela acaba perdendo e liberando gás, deixando o ambiente ali rico em ambientes inflamáveis. Simples, você ligar o interruptor, a luz, causa uma centelha e há uma explosão aí, o início de incêndio. Então atentem para isso. Atenção ao guardar materiais de grande volatilidade, como gasolina, éter,
álcool e gás de cozinha. Inclusive, o gás de cozinha deve ser colocado do lado de fora da cozinha da embarcação. Se houver algum vazamento, vai para o meio ambiente e não fica em um ambiente confinado. Incêndio da classe C. Incêndios da classe C são ocasionalmente por equipamentos elétricos energizados, como eletrodomésticos, geradores, transformadores. Seu combate deve ser feito com extintor de pó químico. A inicial, o gás carbônico até resolve, tá? O extintor de CO2. Tá? É essa a situação. Tá? Considerando que, quando estão energizados, deve ser usando os agentes extintores da classe C, tá? Gás carbônico, pó químico. Tá? Mas, uma vez cessando a energia do equipamento, do quadro, né, elétrico e tudo mais, você pode combater como se fosse a da classe A, ou seja, com água mesmo. Incêndio da classe D. Na categoria classe de incêndio D, o fogo acontece em metais de combustível, como é o caso do sódio, silênio, magnésio, potássio, zinco, alumínio, etc. Nesse caso, são usados extintores para materiais pirofóricos, ou seja, são extintores mais especiais. Tá? Eu acredito que dificilmente se vai ter um incêndio desse da classe D dentro de uma embarcação de esporte e recreio, a não ser nos grandes transatlânticos que trabalham e acabam transportando cargas perigosas. E, seguidamente, nós temos incêndios da classe K. Esse foi aderido ultimamente na tabela por serem os incêndios especiais, tá? Normalmente em parques industriais, que pode acontecer e tudo mais. Essa é a situação. Considerações finais. Tá? Temos aqui algumas dicas para prevenção de incêndio. Faça a manutenção da parte elétrica sempre que puder. Tá? Evite gambiarras, é o barato que sai caro. A não ser que você faça uma manutenção, um reparo de emergência até chegar num porto. Mas não deixe esse quebra-galhos ou essa gambiarra pendurar por muito tempo no seu equipamento. Tá? Você vai acabar perdendo sua embarcação. Tá? Não sobrecarregue tomadas. Faça a distribuição adequada do material elétrico, uma tomada ali para no máximo 2 equipamentos elétricos, evitando excesso de equipamentos ligados só numa tomada. Consequentemente, vai ter um aquecimento maior, principalmente se os fios forem finos, e consequentemente vai causar um incêndio ali. Tá? Verifique a carga dos extintores. Os extintores, eles vencem, tá bom? Ele chega um tempo em que você tem que realocar eles para empresas que podem fazer o recondicionamento deles e colocar uma carga. Então, para você não entregar o extintor lá e voltar com a mesma carga, só mudar o adesivo, faça um exercício prático aí. Muitas vezes as pessoas vivem uma vida toda com um extintor sem saber nem como funciona, tirar o lacre de segurança e tudo mais. Tá? Faça um exercício para você ter uma ideia de como é que funciona esse equipamento. Sempre mantenha desobstruídos as saídas de emergência, evitem os acumuladores aí, evitem colocar um monte de coisas aí, deixe os caminhos livres e identifique os extintores e mantenha os locais de fácil acesso. Você tem um extintor a bordo e manter lá no porão, é difícil, né? Até você chegar no porão, pegar o extintor e tudo mais. É claro que não se espera um incêndio a bordo, mas que isso esteja à mão quando você precisar. Evite churrasco ali no tombadilho, ali na polpa. Evitem fumar ali quando estiver na sala de máquinas, ou até algum mecânico fazendo um reparo de urgência. Já vi mecânicos com cigarro na mão. Colega, joga esse cigarro fora. Se você tocar fogo numa embarcação, o senhor vai pagar e etc. É a título de ameaça. Mas é assim, para o bem de todo mundo, mantenha longe cigarros, longe da área de combustível da embarcação, tá? Respeite a sinalização indicada no incêndio, respeite o limite de motor, de aquecimento, verifique sempre se o motor está aquecido, está trabalhando dentro do aquecimento e as especificações técnicas do fabricante, tá? E mantenha os combustíveis em depósitos adequados, tá? Normalmente são em PVC.
tá? Com lacres contra explosão e tudo mais. Evitem comprar aqueles depósitos e furar eles e meter uma mangueira, tá? Isso é gambiarra, tá bom? E faça sempre um treinamento. Se você for sair por uma situação de emergência, não custa você levar 5 minutos e conversar sobre alguns tripulantes, algumas pessoas, numa situação de emergência, tá? Essa situação. A autoridade naval, ela sempre faz um trabalho, tá, de prevenção, tá, em certo período do ano, normalmente de novembro para dezembro, onde está iniciando o período de verão, lá para o sul do país. Aqui é normalmente no segundo semestre do ano que os rios baixam, há pronunciamento de praias, há um maior calor e a gente considera verão. Lá, sim, é início onde as pessoas passam a usar mais, fazer usufruto de seus equipamentos navais, veleiros, lanchas, barcos, e tem uma incidência muito grande de incêndios a bordo por descuido. Então a Marinha faz aí uma situação de um projeto que eles têm para prevenir incêndio, inclusive dão palestras, etc. Distribui folders, panfletos. Isso é louvável para a autoridade naval, preocupação. Dicas de prevenção: guarde produtos em locais seguros, não acumule lixo nem guarde resíduos de combustíveis líquidos, instale os botijões fora da cozinha, pela parte de fora, tá? Utilize registro homologado pela BNT e feche antes de sair, principalmente quando for pernoitar, não for utilizar o fogão, mantenha o registro fechado. Não esqueça a panela do fogo, evite cortinas acima de fogão. Pessoal que gosta de colocar aquelas. Nada contra as pessoas que trabalham com crochê e tudo mais, mas evite aqueles botijões de gás com saias, entendeu? Pano em cima do vidro do fogão e etc. Isso aí, uma vez aquecido, é início de incêndio. Quando for utilizar o forno, acenda um fósforo depois o registro. É essa a situação. Tá? Assim, como eu falei anteriormente, meus vídeos sempre vão ser nessa média, curtos, considerando a falta de tempo das pessoas. Mas vai aí, curta aí, tá? Se inscreva, compartilha quem de direito. E não esqueça, se tiver alguma dúvida, que tiver um material mais específico sobre o assunto que eu coloco aqui nos vídeos, faça uma solicitação através do meu e-mail, ruinaldomonteiro.adm@gmail.com, ou então mande uma mensagem pelo WhatsApp 93 091 991 12 6207, tá? Um mar de almirante a todos.